paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos em Cristo, a sexta trombeta, o segundo ai de Apocalipse, nós temos feito uma série de vídeos curtos explicando o que a Bíblia diz sobre os selos, as trombetas e as taças, não a partir da leitura e da interpretação de grupos dominantes, autoritários ou não, mas sim a partir do próprio texto, deixando a palavra de Deus falar e explicar a si próprio, o que é muito melhor, uma vez que a letra da religião mata, mas o espírito da vida de Deus na palavra eterna vivifica. Muito bem, e como nós vimos, meus amados irmãos, após a vinda de Jesus, após o arrebatamento, abrir-se-á o primeiro selo. Depois o segundo, o terceiro, o quarto selo, o quinto selo. O sexto selo, que nunca aconteceu, porque exatamente aquele terremoto devastador que está ali no sexto selo, ele seguramente nunca aconteceu, dado que ali se fala que todas as ilhas da terra serão afetadas, todas as ilhas da terra serão atingidas, todas as ilhas da terra serão abaladas ao mesmo tempo por um terremoto devastador. E isso nunca aconteceu ainda na história da humanidade. E além da lua se tornar sangue, ninguém está falando de eclipses passageiros que duram horas, as estrelas cairão na Terra, e ninguém está falando de meteoritos que desaparecem quando entram na atmosfera. Além disso, o céu desaparecerá, montes serão retirados dos seus lugares e, como já afirmamos, todas as ilhas da Terra serão afetadas. Isso está em Apocalipse capítulo 6, do versículo 12 a 17, e é importante que você leia na sua Bíblia para nunca ser enganada por algum vento de doutrina ou grupo religioso preferido. Muito bem. Depois vem o sétimo selo, que só vai ser aberto após o sexto selo, e então acontecerá a primeira trombeta. A primeira trombeta, ela é resultado do sétimo selo, que está em Apocalipse 8, versículo de 1 a 5. Ou seja, o sétimo selo é a abertura das 7 trombetas. E após a primeira trombeta, tocar-se-á a segunda, e a terceira, e depois a quarta, a quinta, e agora nós falaremos sobre a sexta trombeta. Os que quiserem conhecer mais a fundo, leiam a palavra de Deus, Apocalipse capítulo 8, versículo 7 a primeira trombeta, versículo 8 a segunda, versículo 10 a terceira, versículo 12 a quarta, Apocalipse 9:1 a quinta, 9:13 a sexta, que é onde estamos agora. Lembrando que a sétima trombeta é uma adoração, uma declaração do domínio de Deus e a proclamação do que virá, do futuro. Vamos ler o que diz a Escritura? Tocou o sexto anjo a trombeta, e ouvi uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Observa que essa trombeta traz uma revelação extraordinária. Anjos que estão hoje presos na região da Mesopotâmia serão soltos para objetivos definidos e propósitos extraordinariamente interessantes. Quais seriam? Versículo 15 diz: foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, dia, mês e ano, a fim de matar a terça parte dos homens sobreviventes até então. Observe que a terça parte dos homens sobreviventes, nesse momento da grande tribulação, que já não é muita gente, porque nós já tivemos grandes toneladas de meteoros caindo dos céus, montanha ardendo em fogo, a quarta trombeta, que é a explosão do sol de maneira devastadora, a ponto da Terra perder a terça parte da sua luz, com todas as condições climáticas e cataclismáticas derivadas da natureza colapsada. A quarta trombeta nunca foi a volta de Jesus, nunca será. Ela é um anjo que toca no sol e ele explode violentamente, como diz a Escritura, né? Como diz a palavra de Deus. Apesar de tudo isso ter acontecido, serão soltos 4 anjos, preparados para a hora, dia, mês e ano, a fim de matar a terça parte dos sobreviventes. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões. E João viu o número deles. Diz assim a palavra de Deus: assim vi os cavalos nesta visão, e os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo, de jacinto e de enxofre, e as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e de suas bocas saía fogo e fumaça e enxofre. No verso 18, por essas 3 foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça, pelo enxofre, que saíam de suas bocas. Veja, meu querido irmão, minha querida irmã,
Este juízo se assemelha ao julgamento de Deus sobre Sodoma e Gomorra, em Gênesis capítulo 19, e também em Judas 7. Essas palavras são advertência de Deus no sentido de que aqueles que andam nos caminhos pecaminosos de Sodoma e Gomorra, com toda certeza também experimentarão juízo reservado, assim, a Sodoma e Gomorra. Em relação aos 200 milhões, há uma grande divergência entre os intérpretes. Seriam espíritos demoníacos atacando os homens? Seriam exércitos de cavalaria? A Bíblia não revela. E o que não revela está guardado para a eternidade. O que revela é guardado para nós. O que podemos ter certeza convictamente é que o texto mostra o juízo de Deus matando a terça parte dos homens vivos e utilizando para isso criaturas preparadas para tal. O poder dos cavalos estava na sua boca e nas suas caudas. Eram como serpentes com cabeças e com elas danificavam. Os outros homens que não foram mortos por essas pragas não se arrependeram das obras de suas mãos para não adorarem os demônios. E os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira que não podem ver, nem ouvir e nem andar. Olha que tragédia espiritual. Diante de tantas catástrofes ambientais, políticas, sociais, ainda assim, eles não se arrependeram nem mesmo o julgamento divino leva as pessoas ao arrependimento. Isso demonstra as profundezas da depravação humana, a cegueira, a obstinação, entenebrecidos no entendimento, honram e servem mais as criaturas do que o Criador. Obstinados nos seus pecados, perseveram na adoração aos demônios, nas práticas ocultistas e mágicas, nos seus homicídios e violências, nas suas feitiçarias, que inclui o uso de drogas, ocultismo e bruxarias, na imoralidade, em toda forma de destruição espiritual. Ainda assim, os homens não se arrependeram. Isso me lembra do sexto selo. O sexto selo também trouxe o terremoto que moveu todos os montes e ilhas da terra, a queda de estrelas na terra, a queda de meteoros gigantes na terra, e mesmo assim os homens não se arrependeram de suas obras más e continuaram seguindo as trevas de seus enganadores corações, guiando suas vidas através de destruições materiais e espirituais feitas pelas suas próprias mãos, julgando estarem certos, julgando estarem corretos e destruindo a si próprios diante de Deus e dos homens. Não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias ou bruxarias, nem das suas prostituições, imoralidades sexuais e perversões, e nem das suas ganâncias e idolatrias. Simplesmente não se arrependeram. Me lembro de Jesus falando: se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Me lembro da promessa de Atos 3,19: arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Sim, meus irmãos, os outros homens que não foram mortos por essas pragas não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios, os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra, madeira, que nem podem ver, ouvir nem andar. Não se arrependeram de seus homicídios, de suas feitiçarias, de sua fornicação, de suas pornografias e nem dos seus furtos. Simplesmente não se arrependeram, dado a dureza de seu coração, entenebrecidos no entendimento e separados da vida de Deus pelas trevas que lhe corrompem. Me lembro de 2 Coríntios 4,4: o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça o evangelho da glória de Deus, o evangelho da nova vida, o evangelho da vida eterna. E a sétima trombeta? Bem, a sétima trombeta é um momento especial. Houve no céu grandes vozes, e elas diziam: os reinos deste mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Ponto de vista, a sétima trombeta abrange eventos que se estenderão até a volta de Cristo, que incluem, portanto, os julgamentos das 7 taças. Quando eu me refiro à volta de Cristo, é a segunda fase da sua volta, porque a primeira fase é o arrebatamento, e a segunda fase é descer glorificado e poderoso para reinar, no fim do Apocalipse, depois da 7ª taça da ira de Deus. Bom, e não para por aí. O soar da 7ª trombeta é seguido por um trecho muito importante, em que revelam eventos relacionados com o fim da grande tribulação.
Os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus, os mesmos apresentados lá em Apocalipse capítulo 4, prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram ao Eterno. E diziam: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que era e que há de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. Iraram-se as nações. Veio a tua ira e o tempo dos mortos para que sejam julgados. O tempo de dares o galardão dos profetas, teus servos, aos santos e aos que temem o seu nome, a pequenos e grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. E abriu-se no céu o templo de Deus. A arca da sua aliança foi vista no seu templo. Houve relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraiva. E essa adoração eu a denomino profética, irmãos, porque ela anuncia o que vai acontecer daquele momento da grande tribulação até o início do milênio, com Jesus Cristo glorificado, Nova Jerusalém sobre a terra, e todo o processo prometido, a glória prometida no milênio, se cumprindo. E então, diante de tudo isto, na iminência desses acontecimentos, os 24 anciãos adoram e glorificam a Deus ao lado dos anjos. E também novas vozes, trovões, terremotos e grande saraiva. Observe que a terra novamente, ela durante a 7ª trombeta, ela recebe terremotos e grande saraiva. Continue estudando a palavra de Deus com o coração aberto e ouvido de um discípulo, sabendo que aquele que nos ama e nos lavou dos nossos pecados voltará e executará sobre a terra o seu juízo e sua vontade.